Olá, é um grande prazer que hoje nós estamos com vocês na nossa sala virtual da Educação Básica. Temos aqui 4 professoras convidadas para bater um papo conosco, muito agradável, né? E nós vamos conversar um pouco sobre os desafios da educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental nessa pandemia. Eu acho que nós vamos ter muita coisa interessante para bater o papo, não é verdade? Então, para estar conosco, para dividir esse assunto, para dividir as nossas ansiedades, nós convidamos aqui, então, a professora Virgínia Borges, né, que é formada em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, é neuropsicopedagoga também é pós-graduada em educação especial inclusiva e alfabetização das classes populares. A professora Virgínia já trabalha na educação básica há 34 anos. Ela atua principalmente no primeiro segmento da educação básica e atua como psicopedagoga no Raízes e como professora do AEE na rede municipal do estado do Rio de Janeiro e hoje é professora da sala de recursos. Boa noite, professora Virgínia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muita alegria em estar aqui junto com vocês. Professora Maria Madalena, né? A tia Madá, conhecida, né, por muitos, também já fez aí o curso de habilitação profissional do magistério. A tia Madá é formada desde 89, ela foi formada aí no estado do Espírito Santo, mas é nossa professora já no estado do Rio de Janeiro há muitos anos, fez um concurso público aí em 89, professora da Prefeitura Municipal de Saquarema, hoje aposentada, mas continua atuando na rede privada. A tia Madá, desde o início da sua carreira, trabalhou, então, com as classes do primeiro ano do ensino fundamental. A tia Madá é aquela que prepara as crianças para ler e escrever o resto da vida. Também temos conosco hoje a tia Vânia dos Santos Lessa, também conhecida, a professora Vânia, formada em pedagogia, trabalha na educação básica, voltada para a educação infantil há 25 anos, tanto na rede privada e nos últimos 6 anos na rede pública do município aí de Saquarema. A nossa 4ª convidada, a tia Cristiane de Oliveira Glória, professora Cristiane, formada em língua portuguesa e literatura, trabalha na educação básica já há 23 anos, voltado também para o primeiro segmento do ensino fundamental, hoje professora regente, então, do 3º ano do ensino fundamental 1, no Colégio Cenecista Professor Alfredo Coutinho, que também fica situado no município de Saquarema. Então, é um grande prazer estar com vocês. Eu acabei dando boa noite para a tia Madá, porque nós estamos gravando hoje à noite, porque professores trabalham o dia inteiro, verdade? E principalmente... E entra pela noite adentro trabalhando, né? Eu ainda vou digitar as minhas avaliações para amanhã. Perfeito! Então, nós combinamos, porque seria o horário mais tranquilo para a gente bater esse papo. Mas nós não sabemos qual vai ser o horário que você vai estar assistindo a gente na nossa sala virtual. Então, sejam muito bem-vindos. Professora Madalena, professora Vânia, professora Cristiane, gostariam de dar algumas palavras iniciais? Eu queria agradecer. Pode falar, Madalena, desculpe. Fala, Cris, nada. Boa noite. Eu queria agradecer imensamente à professora Cláudia, né, pelo convite, me senti muito honrada e estar junto, né, com as minhas colegas, é uma grande honra. Espero ter uma noite produtiva, né, o nosso bate-papo, que ele seja muito produtivo, que nós possamos trocar ideias, experiências, ansiedades, aflições, não é? E que eu possa estar compartilhando, ensinando e aprendendo um pouco com as minhas amigas e compartilhando com todos vocês a minha experiência dessa pandemia, na pós-pandemia, não é? E vamos, espero estar juntos e que seja assim, um bate-papo muito proveitoso. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez, professora Cláudia, pelo convite. A Cris? Boa noite a todos, né? Desejo que nós tenhamos uma noite muito prazerosa,
com assuntos pertinentes, assuntos importantes nesse período que nós estamos vivendo. É um prazer estar com todas. Tia Vânia. Boa noite, queria agradecer muito pelo convite da professora Cláudia. Espero que seja um bate-papo bem produtivo. Tenho certeza que vai ser, né? Alguns pedagogos talvez fiquem até estranhando a gente chamar de tia, né? A gente teve um grande tempo também que a gente falava assim, não se chama mais de tia, todo mundo é professora, mas assim, eu como a minha geração é um pouco antiga, e eu costumo dizer, inclusive para meus alunos do ensino superior, que não tem problema nenhum, pode me chamar de tia, porque se isso estreitar o nosso laço afetivo e possibilitar melhor ainda o processo de ensino-aprendizagem, pode ser tia-avó, não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo aprenda. Com certeza. Eu Então, falo isso também, essa questão da tia, no sentido da nossa valorização. Porque, por exemplo, meus filhos a vida inteira tiveram um tio Gama, que era médico, doutor, tal, e era tio Gama, como era a tia Liane, que era dentista e era muito valorizado também. Por que não a tia Vânia, a tia Cris, a tia Cláudia, a tia Virgínia, né, a tia Madalena, ser valorizado também. Então, a gente é tia com muito orgulho, exercendo a nossa profissão de professor, como eles de médico. Verdade, verdade. E nós vamos conversar, então, começar a bater o nosso papo. E eu queria que cada uma pudesse falar. E quem era a professora, então? Virgínia, antes da pandemia. Quem era a professora Madalena antes da pandemia? Quem era a professora Vânia antes da pandemia? E quem era a professora Cristiane antes da pandemia? Eu queria que vocês pudessem, assim, de uma forma bem global, nos situar. Quem era a professora antes da pandemia? Então, vou começar, hein? Pensando aí em nós, né? Eu acho que a gente vive em transição, a gente está sempre em mudança, e hoje eu saio desse nosso bate-papo melhor do que entrei. Então, essa é a nossa vivência. O professor é muito criativo. Então, a nossa vida já é assim, antes da pandemia. A correria era enorme antes da pandemia. Se acham que mudou alguma coisa, às vezes as pessoas falam muito no tempo. Eu continuo não encontrando tempo. A correria é imensa, porque esse fazer da nossa rotina mudou. Essa coisa da gente parar, tomar banho, ir para a escola, fazer... Não, a gente tem que organizar tudo num tempo só e num espaço só, e que nos cansa muito mais. Aí a gente começa a sentir saudade daquele espaço que interage, que a gente para um cafezinho, que conversa com o outro, né? Então, quem foi Virgínia antes da pandemia? Foi aquela tia alfabetizadora de uma vida inteira, de uma correria, de um movimento, e que na pandemia também não pode perder esse movimento. Legal. Tia Madalena? Oi. Quem foi a professora Madalena antes da pandemia? Quem era? Eu acho assim, como a Virginia falou, o nosso tempo era muito corrido e nós tínhamos uma rotina, não é, que hoje em dia nós não temos mais. E eu acredito que, com certeza, mudou alguma coisa, né? Antes, o período que nós estamos vivendo agora, e como era antes, porque antes nós tínhamos ali aquela convivência com os nossos alunos, nós víamos os rostinhos dos nossos alunos todos os dias, e aquela rotina, aquela convivência, aquela coisa gostosa. E hoje em dia, assim, sinto falta, né? Eu acredito que não só eu, mas como todos os professores, sentindo aquela falta dos alunos, de estar juntos, de sentir o desenvolvimento, de ver o desenvolvimento do aluno. Então, com certeza, a minha rotina de antes
está me fazendo muita falta. Eu, sinceramente, eu sinto a falta dos meus alunos, eu sinto a falta do contato, daquela convivência do dia a dia. E isso, apesar de hoje estarmos fazendo videoaulas, temos contato através de links, de telefonemas, do WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Eu acho que o professor em sala de aula ele é insubstituível, né? Lógico que devemos louvar a tecnologia, mas ali o contato com o aluno é assim imprescindível, é fundamental e com certeza, não é, esse período antes, né, da pandemia era uma coisa assim maravilhosa, que você chegava na escola todo dia, você recebia o sorriso dos alunos, o abraço, uma florzinha que o aluno chegava para dar para você, por menor da florzinha que ela fosse, já era assim, um ato de amor imenso, não é? Que hoje em dia nós, infelizmente, através de celular, de telefone, nós não temos mais. Mas é uma coisa que assim, nos pegou de surpresa e, com certeza, estamos assim, tirando de letra, né? Então, tenho certeza que vai dar tudo certo e quando voltarmos, os nossos alunos, né, o amor deles por nós vai ser bem maior, não é? A nossa saudade, vamos matar bastante saudade e é uma vivência, né? É um período que estamos passando, mas vamos passar com certeza positivo. Um dia de cada vez. Professora Vânia, quem era a professora Vânia antes da pandemia? Então, antes dessa pandemia, a gente vivia um dia corrido, era tudo cronometrado. Continuo, mas hoje a minha preocupação maior é estar tentando pensar, utilizar a tecnologia para estar mais perto, mais próximo dos alunos. Porque eu acho que o pior é isso, é você ensinar à distância, ainda mais os pequenos com quem eu trabalho, porque às vezes pouca coisa as crianças aprendem, e você, distante, você não consegue passar. Às vezes eu fico horas tentando gravar uma coisa tão sucinta, tão pequena, e não consigo, por causa dessa dificuldade, porque o contato é o que eu sinto mais falta nesse momento. Estar com as crianças, estar vivenciando aquele momento único, né? Esse é o que eu sinto mais falta nesse momento. Tia Cris, professora Cristiane, quem era a professora Cristiane antes da pandemia? Olha, eu vou falar com sinceridade. Eu sou uma professora extremamente preocupada com os meus alunos. Então, quando isso tudo aconteceu em nossas vidas, né? Falei assim, caramba, como vai ser agora? Como será? A minha preocupação continua a mesma. Então, eu continuo com a mesma dedicação com a minha turma, como antes, porque eu faço o que eu gosto. E eu estou procurando meios a cada dia para me aproximar cada vez mais desse aluno, da família, e para estreitar ainda mais as nossas relações. Até de abril até junho, agora, eu estava dando aula síncrona, eu estava gravando as aulas, e fiz um grupo pelo WhatsApp, então eu falo com meus alunos a tarde toda, de 1 às 5h30. E agora eu descobri, né, mais uma ferramenta para dar aula síncrona. E eu estou amando, está sendo uma delícia estar com eles toda a tarde. Eu fiz um ambiente aqui na minha casa, fiz um quadro, ambientei, e minhas crianças estão radiantes com isso, porque elas se sentem numa sala de aula. Então, a professora Cristiane era muito preocupada e continua preocupada e amando o que faz. Entendeu? Se adaptando a cada dia. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa. Fortalecidos. Tenho certeza absoluta. Essa é uma das habilidades e competências de nós, professores, né? Nos reinventar. A gente consegue se reinventar. Mas é muito interessante a colocação tanto da professora Madalena como da professora Vânia, né? Elas ainda trazem essa necessidade desse contato com o aluno. E aí a gente não pode esquecer, né, que lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação está previsto para o ensino fundamental em casos de emergência
a educação à distância, mas não é previsto para a educação infantil. Então, vejam bem, é claro que nós não estamos... Sinto falta do contato. Não, sim, não... Eu sinto falta, mas Sim, a gente está se reinventando, é o que a gente pode fazer. Mas a gente consegue se reinventar ao ponto de suprir pelo menos parte dessa necessidade de contato no ensino fundamental a partir do primeiro segmento. Porém, a educação infantil é muito mais complexa e é muito mais difícil, e por isso mesmo não está previsto lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a utilização da educação à distância para a educação infantil. Ela é prevista a partir do ensino fundamental, em casos emergenciais, como é o que nós estamos vivendo agora. Então, é claro que, neste momento atípico, as escolas também incluíram a educação infantil nesse processo, porque as crianças também não podem ficar isoladas, e também porque as crianças de hoje não são mais as crianças que eram antigamente. A criança de hoje é uma criança tecnológica, ela já mexe no computador, ela mexe no tablet, ela mexe no celular. Então, mesmo pequenina, ela já se utiliza desta linguagem, se utiliza das tecnologias. Porém, para um processo de ensino-aprendizagem efetivo, a gente percebe o quanto faz falta, principalmente para a educação infantil, esse processo desse contato. É muito bonito da gente perceber que a gente tem uma gama de legislação, a gente tem as leis, a gente tem os decretos, a gente tem as diretrizes, e quando você se debruça para estudar, você percebe que a gente tem uma gama riquíssima de material, que está ali tudo posto, né, para poder a gente executar e a educação ser uma coisa magnífica, tudo que a gente sonha. Mas, entre o papel e a realidade, enfrentamos algumas dificuldades. Mas vamos continuar. Eu queria saber de vocês o seguinte: quais foram os sentimentos que vocês tiveram no primeiro mês? 13 de março, ninguém mais voltou para a escola. Aí nós tivemos assim uns 2 dias, 3 dias, que nem as escolas, nem as instituições de ensino sabiam muito bem o que ia ser. Então, eu vi um professor dizendo assim, eu acho que os 3 primeiros dias foi bom, porque a gente ficou em casa, tomou um café, viu um filme, e esperando um pouco para saber qual seria o movimento da institucional e o movimento do próprio Ministério da Educação, né, com as suas diretrizes e os conselhos estaduais. Mas aí, depois da segunda semana, já veio a nossa diretriz. Podemos usar o recurso de tecnologias digitais de informação e de comunicação para, sem perda do ano letivo, calendário letivo, para a gente continuar esse processo. Então, eu queria que vocês me contassem como é que foi receber a notícia, né, da instituição, ou da rede pública, ou da rede privada, para dizer o seguinte: olha, a partir da próxima semana, ou nós vamos usar a plataforma, ou nós vamos usar isso. Como é que foi? O que eclodiu aí de vocês? Que sentimentos para naquele primeiro mês? Naquele primeiro impacto? Posso começar? Pode. Posso começar, então? Pode. Bem, nós recebemos essa notícia, né, em 13 de março. Foi numa sexta-feira. Aí aquele choque. Aí depois, não, iremos antecipar as férias. Opa, estamos de férias. Eram as férias de julho. Não. Férias em março. Quando foi se aproximando, as últimas semanas, quando chegou em abril, quando a gente voltou em 1º de abril, tá aparecendo som? Em 1º de abril, a gente teve que voltar. E voltar de que maneira? Né? Voltar à distância. Então, o primeiro sentimento foi medo. Muito medo. Mas medo de quê? Medo de perder a conexão com os alunos. Como essas famílias vão direcionar esta forma de ensinar? Como é que eles vão assimilar? Como é que eles vão entender isso? Então, o primeiro momento, os primeiros dias, foi assim, um medo muito grande, né? E os pais entrando em contato, e abre grupo em WhatsApp, e os pais perguntando, e a gente ali segurando
né? Para não deixar passar este medo. Mas, assim, o medo foi inevitável. Depois, a gente foi se acalmando, se adequando, né? Para não perder esse aluno. Esse foi o primeiro sentimento. Medo. Medo. Posso falar Claro. meu? Sim. O meu foi de desespero. Eu fiquei imaginando como seria ensinar na educação infantil. Como passar os conhecimentos básicos ali com brincadeiras, usando o concreto. Como faria isso através da tecnologia? De longe. Fiquei desespero. Gente, não vou conseguir. Como que eu vou fazer isso? E assim, eu obtive, né, muito apoio dos pais. Eu acho que os pais até hoje estão sendo muito parceiros com a minha turma, com os meus alunos. Eu acho que eles estão vivenciando isso junto comigo, estão sendo muito parceiros, sabe? Mas assim, o primeiro momento foi de desespero. O que nós vamos fazer? Como a gente vai conseguir prender essas crianças para poder estar prestando atenção e assimilar os conteúdos? Aí, com o tempo vai passando, como a professora Cris falou, a gente já foi se acalmando mais, se adaptando, né? Mas assim, prefiro voltar à minha rotina normal, tá? Com aquele contato físico. E aí, Virgínia? Conta pra gente agora, então, qual foi o seu sentimento naquele primeiro mês. Então, eu fiquei ouvindo a fala de vocês, né? E pensando que o sentimento para a rede pública é um pouco esvaziado, porque é uma pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro, e nós não fomos formados para lidar com a educação à distância, principalmente a educação básica, onde requer muito afeto, aquele colo, aquele ombro amigo do professor, né? E de repente se vê tendo que fazer tentativas. Nós, de semana a semana, eu trabalho na área talvez mais carente de Rio Bonito, é um bairro chamado Mangueira aqui, onde a gente pensa naquela vivência de 5, 8 pessoas no mesmo cômodo, disputando um celular para ver. Então, a gente foi vivendo de tentativas. A minha preocupação principal foi a educação respiratória, como que eles iam trabalhar com isso. Eu trabalho exatamente, principalmente com as séries iniciais, até o 3º ano, onde é a minha demanda da sala de recursos. E a minha preocupação inicial era essa, como que eles iam aprender essa nova convivência, né? De como espirrar, de como tossir, do distanciamento, porque o primeiro pensamento deles, e nosso também, foi aquele princípiozinho de férias. Então, vamos soltar pipa, vamos brincar no quintal. Então, assim, todas as primeiras páginas minhas foi em cima dessa educação respiratória, pedindo que tudo ia ficar bem, para criar esse contato com a comunidade, né? E também das crianças terem esse aprendizado, do lidar com o outro. E aí, daí, eu peguei o gancho de um projeto que tem em Rio Bonito, do Lona na Lua, que é o Eu no Mundo, e troquei todo o meu projeto para o Nós no Mundo, porque o mundo deu nó, e a gente precisa desfazer esse nó, e é nós olhando da janela o mundo para depois a gente voar aí, né? Lindo. Lindo, 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 lindo. Agora, depois disso tudo, né, desse momento de medo, desespero, aflição, eu queria que vocês pudessem me falar um pouquinho como que as instituições, né, as instituições públicas e privadas, elas também promoveram ou facilitaram essa inserção de nós, professores, de vocês, principalmente da educação básica, nesse novo cenário,
onde vocês estavam com medo, onde vocês estavam com desespero, onde vocês estavam preocupados, onde a gente estava ainda refletindo o nós, né? Em que momento, em que situação nós estávamos. Então, houve capacitação. No momento que as instituições chegaram até nós, professores, elas chegaram nos dizendo que nós teríamos que retornar, sair desse período de férias, mas nos capacitou para isso, elas nos orientaram para isso, elas nos forneceram recursos para isso, e aí quando a gente fala de recursos, a gente ainda tem o ensino público e o ensino privado, onde tem todo o seu gap, né, de formação, de recursos, de estrutura, de cenários familiares completamente distintos até, nós podemos dizer isso. Como é que foi? Aí eu vou começar por Madalena. Como é que foi? A instituição pública, a instituição privada, ela conseguiu capacitar os professores para esse momento? Está sem áudio. Não estou ouvindo o seu áudio. Está fechado o microfone dela. Tá? Agora foi, Madá. Agora Okay. foi. Eu vou responder a pergunta anterior, até porque eu não respondi a respeito do sentimento, né? Logo assim que começou a pandemia. Eu trabalhei até o dia 13, né? Naquela expectativa da semana seguinte, será que iríamos continuar ou não? E já no final de semana eu já soube que a escola não iria funcionar assim para os alunos e professores. Então, no primeiro momento, tá, maravilha, né? Vou ficar em casa, né? Tranquilíssima. Mas isso na segunda-feira. Na terça-feira, nós já começamos, não é, a enviar atividades e assim como eu, né? Eu acredito que todos, eu acho que o meu sentimento foi assim de incerteza de como seriam, né? Porque muitas especulações, pessoas falavam que iriam ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim, sem ter aquele tempo de retorno. Então, o que o professor de alfabetização, primeiro ano, né, no caso, iria fazer com a turma sem ter aquela previsão de volta? Meu Deus, como é que eu vou alfabetizar uma turma no primeiro ano? Como? Se não ter corrido já é difícil, não é? Imagine sem as aulas no seu tempo determinado. E foi assim um misto de incerteza, de medo, de insegurança, não é? Meu Deus, como é que eu vou entregar minha turma no final do ano? Lendo ou não lendo? Como? Mas na semana seguinte nós já começamos, né, na quarta-feira, mais tarde da quarta ou quinta-feira da semana, que totalmente estava parado, nós já começamos a enviar, não é, atividades pela plataforma. A escola, não é, ela junto com os coordenadores, na minha escola, a coordenadora ela é muito assim, atenciosa, tanto a coordenadora como a parte de orientação. Eles assim nos deram um apoio muito grande. Apoio na parte teórica. Agora na parte prática, não é? Foi assim muito difícil e foi assim, eu contei muito, né? Posso dizer a vocês, com a ajuda dos meus colegas professores, não é? Assim como eu, outros professores também que tiveram dificuldade. Então foi assim, professores que sabiam mais ajudavam professores que tinham pouca experiência com essa ferramenta, né? No caso, a plataforma. Eu tive muita dificuldade, mas graças a Deus, né, e aos meus colegas, assim, nós nos comunicamos bastante, e o que eu tinha dúvida, eu ligava, eu chamava pelo WhatsApp, prontamente, né, os meus colegas da escola foram assim, bem sucintos, né, e me ajudaram bastante. E a escola também, com certeza, foi assim, um apoio, né, que foi um apoio assim de palavras, né? Agora nós usamos, eu usei meu celular, no sentido de ver que aquele momento a união
O incentivo, ia fazer né? a força. É, A união que ia fazer a força. Porque eu te confesso que na primeira semana, quando a escola, olha, tem que postar atividades na plataforma, vai ter que fazer a avaliação pela plataforma, tem que gravar vídeo aula. Então, eu chorei, eu surtei, eu liguei para a escola, eu pedi para sair. E nesse momento que eu pedi para sair, a minha diretora, ela falou assim, Amadá, de maneira nenhuma, você é longe da minha escola não é nada. Então, ela assim, me deu uma carga de incentivo, de autoestima, porque eu sentia que eu não estava em 100% para poder trabalhar com a turma de primeiro ano. Eu chorava todas as vezes que eu tinha que gravar vídeo aula. Meu Deus, eu não estou conseguindo. Como será que estão os meus alunos do outro lado? Porque, como eu já falei, eu vou continuar falando, porque professores de primeiro ano, de educação infantil, todos os professores. Eu acho que máquina nenhuma substitui professor. Então, a minha preocupação era justamente como alfabetizar uma criança, uma turma, através de um celular, de um notebook, de uma videoaula. Tá E certo. aí, Você tá vendo que ela já tá ansiosa. sinceramente, muito. Eu tô passando a minha experiência, tô passando o que eu sentia, não é? Sou eu. Verdade, então, foi nesse instante aí que eu fiquei agoniada, ansiosa, que eu chorei, eu liguei para a escola, eu pedi para sair. E eu tive quem me estendeu a mão, que a minha diretora, ela me estendeu a mão. Amadá, você não vai sair, você está conosco, você vai ficar conosco. Então, esse apoio que ela me deu foi muito importante, sabe? E esse muito apoio é o que a gente... E aí eu fiquei relaxada. Não é apenas uma palavra que o outro te fala, você já é um ganho para você. Então aquilo me veio como um meu ego, ficou assim, nossa, eu sou importante para a escola, então eu vou continuar, não é? E assim, eu estou aprendendo. Dizer a vocês que eu já aprendi tudo, não, eu estou aprendendo, passo a passo, Ainda estou bem. aprendendo. E com isso, eu acredito que a escola está assim. Estamos fazendo aquela coisa, né? A união faz a força. A nossa união está fazendo a nossa força e estamos sendo. Eu acredito que também todas as escolas unindo, né, o professor e estamos em frente. Vamos lá. É isso. Quem pode me dar um relato também sobre como que foi? Bem, posso? Pode, ué. Onde eu trabalho, né, colégio onde eu leciono, já tem uma plataforma de ensino. Então, a direção, mas a coordenação, né, acendeu a luz para a gente. Olha, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vamos explorar o que a gente tem, o que a rede oferece. Então, aquele professor que já estava se apropriando de todas as tecnologias, beleza. Quem não estava ainda, um foi ajudando o outro. Né? Graças a Deus, a rede onde eu trabalho tem a plataforma de ensino, tem banco de provas, tem post que a gente fala das atividades, tem toda essa interação. Então, cabe ao professor agora, da rede, se apropriar de todas as tecnologias para fazer o melhor para o nosso aluno. Então, foi assim o nosso incentivo. A gente tem essas ferramentas, graças a Deus. O professor agora está abraçando tudo que tem para ensinar para os alunos. Perfeito. E aí, Virgínia? Então, eu penso que a escola continua sendo um fator de desigualdade, porque não encontramos uma plataforma. Tivemos que ir de casa em casa, entregar folhinhas de papel grampeada, talvez até correndo risco, né? Talvez não, com certeza. Sem dúvida. Então, o pensamento é que as escolas particulares, e eu trabalho também com as escolas particulares, elas deram conta porque já tinham algum começo de estrutura. Eu sou do interior, né? Sou de Rio Bonito, e nós, no dia 13, estávamos saindo de uma situação de emergência, de uma enchente. Então,
no dia 10, eu dei uma formação aos professores do município de Aie, e no dia 13 a gente não pôde ir para a escola, porque estava em limpeza total para poder recomeçar. E não recomeçamos por conta da pandemia. Então, assim, se a gente vê um país continental como o nosso, né, que lá em cima já amanhece com 23 graus e o sul com 0 grau, e com essa população tão diversa, e o único meio que a gente tinha de igualar era formar uma rede real de educação. Então, o que eu fico vendo na fala das professoras, né, é que o mundo está na mão do professor, é um dando a mão ao outro mesmo. Aqui em casa também foi assim. A gente é muito inventivo e muito criativo e aproveita o celular com as redes sociais, que sempre, né, a gente usou, mas nunca usou como ferramenta de trabalho. Meu marido dá aula de educação física para a educação básica em Macaé, está dando aula na varanda da minha casa. Com tampinha de garrafa, aí vem a criatividade, aí brota, né? E para ensinar, são os anjos, Isaac da vida, que é um professor que tem toda a prontidão, e como a Cris falou aí, é um colega dando a mão ao outro para se juntar. Então, mais uma vez, o valor do professor, dessa resiliência, desse fazer, né? Muito bacana. E aí, Ivone, como é que foi? Eu queria aproveitar a fala das minhas amigas e falar que, nesse momento, eu acho que a gente teve o total apoio dos nossos colegas de trabalho, né? Principalmente os professores, eu particularmente, porque a instituição onde eu trabalho, como a Cris, tem uma plataforma de ensino. Só que a educação infantil, ela não é utilizada. E, nesse momento, eu tive que aprender a usá-la. Então, assim, foi primordial essa conexão entre a gente, entendeu? Até hoje, utilizo algumas ferramentas, toda hora a senhora falou, me ajuda nisso, não? Então, assim, eu acho que a parceria, entendeu? Nesse momento, foi primordial. E aí eu queria, nesse contexto, dizendo para a gente que nós ficamos assim, com medo, com angústia, com incerteza, com insegurança. Vocês acreditam que essa pandemia ela veio desvelar a formação que nós tivemos como professores? Porque aí nós vamos ter aqui um paradoxo, né? Nós vamos ter o grupo que se formou há um tempinho atrás, né? Assim, no meu caso, sim, né? E lá, a gente está lá nos idos de 80, na formação de professores, 90 nas licenciaturas, né, porque só somos jovens, né? E nós temos também colegas que estão se formando agora, que tiveram formação de 3 anos para cá, de 5 anos, de 10 anos para cá. E o que eu percebo é que a angústia, isso me chamou muito a atenção, porque pegar um professor da minha geração, né? E aí eu vou falar da minha geração, de formação profissional, que tivesse esse pânico, esse pavor, esse medo, essa insegurança, essa incerteza, eu poderia imaginar isso, porque eu mesmo vivi isso. Eu não tive isso na minha formação docente, né? No meu curso de licenciatura, no meu curso do pedagógico, de formação de professores, a gente trabalhava lá, flanelógrafo, não pode falar muito dessas coisas não, né? Quadros de mimeógrafo, mas vejam bem, um curso de formação de professores de 10 anos para cá, ou um curso de pedagogia de 10 anos para cá, um curso de licenciatura de 10 anos para cá, ele está usando que recurso? Quais são as ferramentas que ele está usando na formação do seu professor? Ele continua usando o flanelógrafo? Ou ele já está introduzindo o WhatsApp como uma possível ferramenta? Ele está usando o quê?
o e-mail, ele está usando o Drive, ele está usando o celular, enfim, o que eles estão usando? Porque certamente eles não estão usando tecnologias digitais de informação e comunicação. Porque se estivessem usando, esse grupo que se formou há pouco tempo não estaria desesperado como todos nós. É isso aí. Né? E aí eu estou dizendo isso porque a sensação e a vivência, né, de trabalhar com um grupo de professores que ultrapassou a casa dos 500 professores, porque nós tivemos um processo de capacitação com mais de 500 professores, e 500 professores que estavam em todos os níveis de formação, tanto na década de 90, como o professor que se formou agora, e era independente da época da formação. Então, era muito mais eu, enquanto indivíduo, o que eu busquei, o que eu me propus a utilizar, do que a minha formação anterior e a formação atual. Então, eu queria que, de uma forma bem pontual, que vocês pudessem, de forma bem prática, me dizer o seguinte: o que veio desvelar a pandemia da nossa formação, da formação docente, não só da nossa, mas quando eu digo da nossa profissão, né? De todos os profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho. O que veio desvelar? Fala, Cris. Veio desvelar que a gente tem que ser resiliente e que tem que pegar e fortalecer essa cultura digital, né? Tem aí para inserir no novo modelo de ensino, porque isso não vai acabar de uma hora para outra. Então, o que a gente sabia antes, o que a gente fazia antes, que não é menos eficiente, mas mudou. Agora a gente está em casa. Então a gente vai fazer o quê? Resiliência e se apropriar dessa cultura digital em prol do aluno. Eu acho que, com certeza, o professor, né, ele vai procurar se aprofundar, a conhecer as ferramentas que tem em mãos agora. Eu estou falando por mim. Eu, até então, não conhecia. Eu conhecia coisas básicas, né? Que era o meu caderno de plano de aula, as minhas avaliações no papel. Hoje em dia, não. Eu estou postando avaliação na plataforma, corrigindo avaliação na plataforma. Então, eu acho que tudo tem sua contra, né? E tem o que é contra e o que é a favor. Então, o lado positivo e o lado negativo. Isso quer dizer, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo da pandemia, né, desse momento que nós estamos vivendo, é que eu acho que o professor ele está se alinhando, ele está buscando aprender essa tecnologia. Por quê? Tem que aprender. Né? No meu caso, eu tive que aprender. Né? Estou aprendendo. Então, vou dizer que foi ruim. Não. Ruim, assim, lógico que é a situação que nós estamos, longe dos alunos. Mas a parte positiva é que o professor ele está sendo... ele está querendo aprender. Né? Tanto que eu tenho vontade de aprender. Né? E eu acho que a parte positiva é isso, que ele está assim... Deixa eu te interromper, Madá, mas eu vou dizer para você o seguinte: o professor está querendo aprender ou o professor está sendo obrigado a aprender? Eu só quero trazer reflexão. Porque, vejam bem, essas ferramentas, elas não são novas. São secundárias para a gente. Elas não são novas. São novas hoje para nós. Porque elas passavam bem longe. A gente colocava em segundo plano, era secundária. Será que era segundo? Eu nem sei se era segundo, né? Assim, algumas a gente nem nunca usou. Então, para mim, não era nem segundo. A gente, assim, isso não precisa mesmo aprender, né? Segundo é algo que você se apropria, mas não aprofunda. Mas a maioria a gente nem tinha usado ainda, né? A grande maioria. Então, a minha questionamento é esse. Nós estamos aprendendo porque nós
estamos querendo aprender, ou esse momento trouxe tanto desconforto porque nós fomos obrigados a aprender? Nós temos que aprender por conta da situação, né? Então, eu acho que, né, a situação nos pede para que nós possamos aprender, né? Aprendamos. A situação está exigindo o quê? Que nós aprendamos. Então, é uma coisa que nós vamos ter que continuar aprendendo, né? Eu acho que o professor ele tem que ter isso agora em mente, que quem não gostava de tecnologia, como no meu caso, né, eu tenho que passar a gostar, né? Porque antes era de um jeito, agora totalmente vai mudar, né? E eu acho que depois que passar a pandemia, eu acho que nós ainda vamos levar esse legado para muito tempo, né? E vai ser uma coisa positiva, porque é atividade na plataforma, prova na plataforma, corrigir prova, tudo na plataforma. E aí eu acho que é esse o caminho, vai ser uma sequência, né? Daqui para frente vai ser só tecnologia. Me fez ter dois pensamentos aí. Um é que precisa estruturar todas as escolas para que isso aconteça, efetivamente em todas as escolas, senão a desigualdade vai ser imensa. E a segunda questão é que nós, lá no curso normal, a gente falava em teoria e prática. Teoria e prática. Eu acho que a gente vai ter que mudar isso. A gente vai ter que falar em prática, teoria e prática. Porque a gente praticou a vida inteira, a gente aprofundou, teorizou, para praticar de uma forma diferente agora. Então, assim, é prática, teoria e prática. Né? Porque é isso que a Madá falou. A gente se vê de um jeito, toda vez que aperta a gente dá um caldo, né? Então, a gente acaba tendo que se virar de tudo quanto é jeito e consegue se safar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai agora mostrar esse multiprofissional que a gente sempre foi como professor, né? Que a gente falava antes assim, ó, nós somos professores, mas somos psicólogos ao mesmo tempo, somos isso. Foi o que me fez fazer psicopedagogia, né? Falei, por que a gente... esse menino não é só aprendizado, é além, aquilo ali dele é além. O que é isso? Essa curiosidade que vai movendo a gente. E aí, agora a gente se vê assim, multiprofissional, e repensando e fazendo uma leitura nova dos nossos conceitos de aprendizado, né? Da forma da gente aprender agora. Muito bacana. Ivane. Eu vejo nesse momento que nós estamos sendo obrigados a nos apropriar de todas as tecnologias possíveis para poder transmitir, né, o mínimo que a gente possa para os nossos alunos. Tentar fazer o melhor possível. Então, a gente tem que buscar e buscar. Eu vejo, assim, a grande lacuna, né, a grande diferença que a gente encontra no nosso país, né, e isso a gente vai encontrar de município, não precisa pensar de norte a sul, mas se você pensar no município vizinho, no estado vizinho, a gente vai perceber isso, onde tem escolas que já tinham ferramentas maravilhosas para trabalhar, para os professores utilizarem, como a rede que a professora Cristiane e a professora Vânia trabalham, né? E, enfim, mas nem todas as escolas têm essa capacidade, têm essa estrutura física, tecnológica para trabalhar, né? Agora, nós já falamos um pouco de qual foi o nosso aprendizado. Então, assim, a Cristiane, quando falou assim, a questão toda é resiliência, então acho que nós aprendemos a ser resilientes na marra, né? E isso fez sofrer. Eu acho que o processo de transformação nosso enquanto profissional, de sair da prática para a teoria e encontrar uma nova prática que seja tão eficiente e eficaz quanto as que nós soubemos fazer e nós fizemos durante muitos anos, né? E isso doeu, né? Isso causou desconforto, isso trouxe
ansiedade, sentimentos contraditórios, mas a gente evoluiu. Eu acho que em 3 meses, eu acho que o professor, a profissão educador, a profissão de professor, ela dá um salto quântico, né? Porque é o que a gente falou lá do início. A legislação já fala disso, de uso de tecnologia, a diretriz da educação básica fala disso o tempo inteiro, direciona a formação, a diretrizes da licenciatura fala disso, dessa necessidade de se formar o professor com essas habilidades e com essas competências, e que a gente até hoje, de alguma forma, quando eu digo hoje nós, porque nós também somos os professores que nos formam, né? Então, professores formam professores, então nós nos omitimos disso e falou assim, não, isso está muito longe, né? Parece mais ou menos a família Simpson, né? Quando a gente olhava lá e que aquela coisa estava muito distante da gente, que a geladeira falava, que o fogão falava, que tinha um micro-ondas, que tinha não sei o quê, e que hoje é tudo isso que a gente vive, né? Então, a gente demorou um pouco para entender que não estava muito longe da educação. Então, isso, nós tivemos um salto quântico, eu acho que todo mundo já aqui chega nessa conclusão. Mas eu queria fazer outra reflexão com vocês. A Vânia já até falou um pouco, assim, de forma rápida, mas eu queria trazer para vocês o seguinte. Como que vocês estão percebendo essa relação professor-família? Né? Porque nós tínhamos um momento, uma fala, né, até o início do ano, que a família educa e a escola ensina. Né? Momento de pandemia, a gente diz para a família assim, precisamos que vocês acompanhem as crianças no momento que a gente estiver disponibilizando a atividade, ou de forma síncrona ou assíncrona, que a família esteja presente. Então, a família passa, então, a ser um protagonista também do processo de ensino, que até então a gente dizia que era a nossa responsabilidade na escola. Né? E aí, eu também escutei e também vi, principalmente nas mídias sociais, algumas colocações, tipo, tem pai que não acompanha, tem pai que está com uma roupa imprópria, as crianças não estão num local sem barulho. Estava falando da família. Bem, então, retomando aqui rapidinho. Então, a gente teve um momento na educação que a gente disse que deixa com a gente que a gente ensina. E os pais educam. Perfeito. Nesse momento que nós estamos vivendo, estamos precisando que a família faça parte desse processo de forma mais efetiva. Não só nas orientações de casa, mas que a família realmente esteja ali presente. E aí, Madá tá rindo, eu vou ter que gravar de novo, né, Madá? Tem que gravar, né, Madalena? Fecha o microfone. Caiu o celular. E você riu, Madá. Vou ter que gravar tudo de novo, Madá. Fecha o microfone, Madalena. Vai, começa novamente. Nós tivemos um momento que a família, a gente deixou bem claro, né? Quando eu digo a gente, eu digo nós, profissionais da educação. A família é responsável por educar e nós somos responsáveis por ensinar. Nesse momento novo, nós estamos precisando compor com a família de forma mais efetiva para que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra. Legal. Mas a gente também está verificando que essa presença da família de forma mais efetiva está trazendo algumas questões que nós nunca paramos para pensar, né? Ou então, se nós falávamos lá na reunião de pais de uma forma muito mais como uma orientação. E agora a gente, de forma incisiva, a gente está um pouco cobrando da família algumas questões. Por exemplo, a criança ficar no lugar em silêncio para que ele possa ouvir a videoaula ou possa estar com um momento síncrono, como nós estamos aqui com o seu professor. Ele não pode estar com barulho, porque senão ele não vai conseguir ouvir, né? Mais uma atenção. Os pais, por sua vez,
também precisam estar de forma adequada naquele momento. Então, o fato da gente estar em casa não quer dizer que a gente está assíncrono e que pode passar alguém de pijama ou de camisola, né, pela câmera. Então, nós estamos num momento um pouco delicado, porque, como disse a professora Virgínia no início, a gente não sai mais para nada. Nós estamos fazendo tudo o que nós fazíamos num único espaço. E parece que o tempo, ele se fundiu, porque se nós, no momento, a gente acordava, tomava um banho, tomava café, trocava de roupa e ia trabalhar, hoje você acorda, toma um café, se bobear, você trabalha de pijama, dependendo do jeito da onde você trabalha e o que você está fazendo, você não precisa nem ficar bonito. Ou então, fica bonito da cintura para cima, da cintura para baixo, você continua de bermuda, de sandália de dedo, porque, na verdade, você está numa conferência e ninguém está te vendo de pé, a não ser que você vai fazer uma gravação parecendo o corpo inteiro. Então, o ambiente casa está se confundindo com o ambiente escola. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção. Alguns pais estão falando assim, a família não está ajudando, ou os pais não estão acompanhando, o pai não perdeu a noção, manda dever de casa 11 horas da noite, ou passa o WhatsApp para a professora para dizer que a criança está com dúvida 10 horas da noite. Enfim, as pessoas perderam a noção de tempo e perderam a noção, e quando eu digo as pessoas, eu digo inclusive nós, né? É porque nós também estamos trabalhando direto, se bobear, como disse a professora Madalena, a gente está entrando meia-noite, está entrando 1 hora para produzir vídeo, para produzir aula, para produzir material. Mas eu tenho uma outra questão, né? Eu fico pensando assim, principalmente quando eu falo lá do primeiro ano, que é um processo de formação extremamente embrionário, que é o fazer ler, né? O fazer escrever, e que nesse momento a presença física do professor não é possível. Então, os pais ou os responsáveis, aquele responsável pelaquela criança, ele acaba tendo que assumir aquele papel técnico, né? Que nós estudamos e que nós nos dedicamos e que nós sabemos que não é nem um pouco fácil nem simples, para que efetivamente tenha esse êxito nesse processo no final do ano. Mas aí entra uma outra questão. Quem me garante que esse pai sabe ler e escrever? Pois é. E aí eu chego a uma outra questão. O pai do 3º ano, ele tem que acompanhar. O pai do 4º ano tem que acompanhar. Mas quem me garante que esse pai tem conhecimento suficiente para acompanhar e para fazer ou exercer o meu papel que eu estaria exercendo se fosse presencial? Então, com esse contexto todo, eu trago a pergunta para vocês. Como está sendo a relação professor-família nesse momento de pandemia? Então, posso começar? Pode. Eu tenho passado por algumas experiências assim até interessantes, né? Porque a educação infantil na instituição que eu trabalho já começa com a letra cursiva. Eu, assim, prorroguei o início pensando que essa pandemia não fosse se estender tanto, né? Mas eu cheguei a um momento que eu tive que introduzir a letra cursiva para os meus alunos. E agora, como que eu vou fazer isso? Eu tive que pensar no primeiro momento, entre aspas, ensinar primeiro os pais. Porque parece ser uma coisa fácil, mas não é. Porque como que você vai ensinar se você não sabe? Entendeu? Então, assim, eu tive que fazer atividades pensando em ensinar os pais para que eles estivessem aprendendo para passar para os seus filhos, né, em casa. Foi uma primeira, né, experiência. Um segundo momento que eu achei muito interessante foi o uso da tesoura, que as crianças já estão acostumadas a utilizá-la. Só que, com pouco tempo que eu tive com os alunos, eu pude perceber algumas dificuldades. Aí tem uma certa aluninha que eles realizam atividade, os pais me mandam vídeo ou fotos. Eu observei o manuseio da tesoura não estava correto. E agora, como falar com essa mãe? Com esse responsável? Eu fiquei assim, gente, eu vou ensinar uma pessoa a usar a tesoura? É uma situação difícil, né? Então, você pega situações que você fica assim, gente, agora?
claro, eu conversei no particular pelo Zap, mãe, observa o jeito que ela está segurando o tesouro e tal. Toda uma certa delicadeza para que a mãe percebesse, para observar melhor a filha, né, e estar corrigindo. Então, eu acho assim, eu obtive sucesso, como estou obtendo, graças a Deus, com os meus pais, que eles estão sendo parceiros, estão sendo assim, qualquer dúvida, me liga, me faz chamada, estou à disposição, como você mesmo falou, 10, 11 horas da noite, tem pai que não manda foto 10, 11 horas da noite, eu até boto um ok, tá? Mas no outro dia eu respondo, porque infelizmente a gente está precisando dessa parceria, e não adianta estipular horário, só vou estar de 1 às 5h30, mas a gente não sabe a disponibilidade desses pais em casa, nem a disponibilidade da criança, porque a criança acorda de uma forma, meio-dia está de outra e à tarde outra. Então, você tem que buscar, o que eu tenho colocado nos meus pais, ver o melhor momento para você e para o seu filho estar realizando a atividade. E assim eu estou seguindo com sucesso. Né? Eu acho que é a minha experiência no momento. Muito legal. Eu também, professora Cláudia, assim, os meus pais, eles estão sendo bem atenciosos. Eles têm um grupo do WhatsApp, né? Na minha turminha de primeiro ano, as mães têm um grupo, e eu conversei com minha coordenadora, perguntei se eu poderia, né, fazer parte desse grupo, porque eu estava sentindo falta do contato com as mães, com as crianças. E a coordenadora falou com a diretora, não, sem problema. E eu faço parte do grupo do WhatsApp, todos os dias eu coloco bom dia, mães, bom dia, queridos alunos, temos atividade na plataforma, mães, qualquer dúvida, podem me chamar. E assim, é uma forma, né, eu parabenizo, né, os aniversariantes do dia e as atividades que são feitas, eu coloco figurinhas, muito bem, que bom, para dar um incentivo e as mães perceberem que nós estamos ali juntos, firmes e fortes, não é? Porque o nosso maior bem, né, são os nossos alunos. Então, principalmente a minha turminha de primeiro ano, como eu já falei anteriormente, né, nós temos que ter contato, né? E eu me propus a dar o número do meu celular para adicionar, fazer parte do grupo, estar em contato. Eu peço que quando tem uma atividade para tirar fotos, quando eles estão trabalhando com as letras móveis, trabalhando com as barrinhas de Snaire, então vamos postar nas fotos, e eles postam as fotos assim, sorrindo. É uma forma de ter contato, né? As mães já estão vendo, nossa, a professora está assim alinhada, está atenta, né, às crianças. Então, mas está caminhando nesse sentido aí. Né, graças a Deus, as mães estão sendo bem atenciosas e eu espero que continue assim, né, para o bem das crianças, né, o aprendizado deles, né, o nosso objetivo é esse, que eles aprendam, que elas tenham paciência, né, porque eu tenho mães assim que, tia Madá, eu estou sem paciência, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, porque elas estão fazendo o nosso papel, né, no caso as minhas mães estão fazendo o meu papel, de ensinar, né, dentro de casa e na correria de cuidar de casa, de marido, dos filhos, e eu sei que não está sendo fácil para elas também, né? Não está sendo fácil. Eu acho que... Então eu procuro assim, estar sempre atenção, né, Eu acho que essa sensação que a mãe tem de não estar tendo paciência não é falta de paciência. É porque ela não é qualificada para esta função. Então, isso traz uma frustração, principalmente para a mãe, né? Porque mãe é mãe. Mãe é... Né? Mãe é o superpoder, né? O suprassumo. Mãe resolve tudo. Ou o pai, ou o responsável. E, de repente, ele se percebe incapaz. Incapaz. Porque ele não tem técnica, ele não tem conhecimento, ele não tem a fundamentação teórica. E aí ele acha que ele está perdendo a paciência. Mas não é, ele está frustrado, né? Ele, na verdade, também, eu acho que a grande maioria das vezes. E cansado também, né? Vamos lá. Virgínia, conta aí como está
a educação especial. Eu acho que aí eu acho que deve estar sendo uma coisa assim. Então, eu quero primeiro dar um testemunho que eu sou filha de mãe não letrada, né? Então, num momento que não era tecnológico, quando eu sentia dúvida no dever de casa, e ela nunca me disse que não sabia, nem ler nem escrever, mas falava assim, você não prestou atenção no que a professora te ensinou. Então, eu vou amanhã na escola e eu morria de vergonha de eu olhar para a porta e ver minha mãe na porta da sala. Hoje, ela já falecida, mas eu tenho certeza que ela ia lá e falava assim, me ajuda, professora, porque eu não sei ler e escrever. Você me ajuda com a minha filha. Isso tudo que a gente está passando é sistêmico. Edgar Morin descreve como um momento de metamorfose, né? A gente está no casulo e todos nós vamos virar borboletas. As crianças que são atendidas por pai e mãe, a nossa leitura professoral é sempre de, tá vendo? Fulano rende, tem um bom rendimento escolar, porque tem toda a atenção da família. Mas da família, exatamente o que a Madalena falou, de desempenhar o papel. Cada um desempenhando o seu papel. Então, a família desempenhando o seu papel de pai, de mãe, de formato de família que deve ser respeitado e que educa a criança, e nós, como professores, fazer o nosso papel, o padeiro fazer o dele. Então, o aprendizado agora é que todo mundo tem que desempenhar muito bem o seu papel. Então, a família, nesse momento, tem que buscar os sentidos, porque o mundo está ensinando isso para a gente, se isolar, entrar no casulo para ganhar a guerra dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, a gente ter esse entendimento do papel de cada um. Eu acho que é básico isso. E se a família conseguir sensibilizar seus filhos, me faz lembrar o inverno, né? Dizem que o inverno, nunca fui não, mas dizem que o inverno na Europa, as crianças que ficam mais em casa são as crianças que rendem mais na escola. Por que isso? Eles têm 6 meses dentro de casa na primeira infância. O pai e a mãe recebem para ficar dentro de casa com os filhos quando nascem. Então, olha que aprendizado que a gente tem, enquanto família, né? Que nossos filhos estão mais tempo com a gente em casa. Então, eles vão aprender mais. Entende-se que essa geração, mais tarde, vai ter aí algum fruto a mais, porque está sendo plantado e regado dentro de casa, né? É isso. E aí, Cris? Bem, os pais dos meus alunos são meus parceiros, graças a Deus. Eu comecei com as aulas assíncronas, né? Eu gravava e as crianças viam pelo tablet, celular, pelo notebook, pelo computador. E eu tenho um grupo no WhatsApp. Então, os pais falavam assim, as mães, né? Tem mais com as mães. Tia Cris, eles não se concentram, eles não ficam parados, mas estão fazendo as atividades. Fotográfico, manda aquele desespero. Por quê? Elas não têm a didática para fazer com que a criança fique ali, prestando atenção e que faça o exercício. Pois bem, em 1º de junho, né, essa semana agora, comecei com a aula síncrona. Já recebi um monte de recadinhos no WhatsApp. Tia Cris, você vai continuar nesse modelo? Você vai continuar nesse modelo? Eu preciso de você, seu avô, mãe. Está gostando? Não, porque é outra coisa. Olha o Lucas, o Matheus, eles precisam escutar a sua voz para concentrar. E eles gritam no celular para que você escute os autores escutando. E a aula está rendendo. E eu não preciso ficar do lado deles. Agora, como é que eu vou exigir isso do pai? Que fique ao lado do aluno, monitorando passo a passo daquela tarefa, se ele tem um monte de coisas para fazer dentro de casa, um monte de preocupação, contas para pagar, agora mais essa, a gente precisa da parceria, precisa sim, muito.
A gente tem que entender esse lado também. Então, graças a Deus, agora eu encontrei esse modelo, esse modo de dar aula. Todas as minhas crianças baixaram o aplicativo, porque para isso eles são craques, né? Até me ensinaram a fazer, né? E está sendo assim, e os pais estão adorando, porque eles precisam do professor com o filho. Eles precisam. E nós também precisamos dos alunos, Flávia. Professora Cláudia. Nós precisamos. E eu vou, assim, dar um depoimento muito breve, né? Assim, de como eu estou me sentindo esta semana. Eu estou dormindo maravilhosamente bem, porque eu estou escutando os meus alunos, eu estou ouvindo as respostas. Com como você escreveu machucado, Enzo. CH, professora. Graças a Deus, que beleza. Então, é assim. Porque qual é a certeza que as crianças estavam vendo o meu vídeo e o pai não está respondendo por ele ao lado? E como eu vou reprovar esse pai, recriminar esse pai por estar fazendo atividade? Ele está doido que a criança acabe logo aquela atividade para ele poder fazer as coisas dele dentro de casa. Então, quando eu vejo, já acabei, professora, já acabou a atividade? Em menos de 10 minutos? Aquele monte de cálculo, mas por quê? A calculadora do lado tem certeza. Mas como é que eu vou reprovar esse pai? Não posso. Então, esse modelo de aula síncrona, eu me encontrei nesse modelo, estou muito satisfeita em estar ouvindo a voz das minhas crianças de 1 às 5h30. Eu vou, com muito pesar, encaminhando para nossa última questão, porque, assim, a gente ficaria aqui muitas horas, com certeza. Nem sei que horas são. Eu também não quero nem olhar, porque tá bom demais. Tenho certeza que todos que estão nos vendo também na sala virtual estão gostando muito do nosso debate, das nossas observações e das nossas reflexões, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui são reflexões que eu tenho certeza absoluta que todos nós passamos ou vivenciamos alguma situação dessa nesse momento. Mas o que eu quero trazer mais de polêmica, e talvez seja a questão assim, mais polêmica da nossa sala, é trazer a questão da comunicação. Eu tenho me perguntado se parte desse receio, desse medo, dessa insegurança que nós sentimos nesse momento, que nós fomos obrigados, né, a nos apropriar, e com tudo que foi desvelado do nosso processo de formação, da nossa relação, do processo de ensino-aprendizagem, que nós fomos perceber que o nosso plano de ensino é muito mais do que aquele caderno, né? O nosso plano de aula vai muito além das folhas do caderno, que são extremamente importantes, porque eu adoro escrever e adoro ler um livro impresso, mas não se resume só a isso. A gente percebe que nós temos gerações, nós mesmos somos de gerações diferentes, né? E aí a Cristiane trouxe agora que eles mesmos instalaram o aplicativo, eles mesmos me ensinaram aonde instalar o aplicativo, né? Nós temos as crianças da educação infantil, desde a educação infantil, que hoje estão lá usando o celular, o tablet dos pais, que vão ver os canais de YouTube, buscar os desenhos, enfim. Nós temos gerações completamente diferentes. Nós temos nós do mimeógrafo e nós temos os atuais do scanner no smartphone, das tarefas na plataforma, das tarefas sendo feitas download do OneDrive, enfim. Será que essa pandemia vem também nos mostrar de uma forma um pouco desconfortável que nós não estávamos efetivamente conseguindo nos comunicar com os nossos alunos? Será que a nossa geração, essas gerações que hoje estão formando professores, e talvez por isso a gente tenha esta lacuna da Virgínia,
A gente estava muito na teoria, na prática e na teoria, daquela prática e daquela teoria que nós vivenciamos e que nós estudamos lá na nossa época de formação, nos idos de 80 e de 90, ou de 70, que continua sendo repetida, porque também nós já chegamos a essa conclusão aqui, porque quem está se formando agora e quem se formou há 10 anos continua na mesma prática, continua na mesma teoria. É verdade. Será que nós efetivamente, todos nós, e aí quando eu digo todos, eu digo da educação infantil ao ensino superior, quando um professor é responsável por formar outros professores, será que nós efetivamente estávamos conseguindo nos comunicar com os nossos alunos 100%, estabelecer realmente a comunicação? A minha pergunta vem: por quê? Porque a gente tem um fracasso escolar muito grande. A gente tem um índice de reprovação muito grande. A gente sempre fala que o aluno, a gente tem que fazer o máximo porque ele é disperso, ele fica disperso, ele não consegue se concentrar, né? E aí, eu não quero extrapolar muito esse universo, porque aí a gente tem também os outros lados específicos, a gente tem as síndromes, a gente tem as outras questões, né? Que a gente precisa tratar isso de uma forma mais pontual, mas, de maneira geral, a gente costuma dizer muito que esta falha, ela acontece ou por uma falta de um apoio da família, ou porque a criança tem uma dificuldade na exata, ou porque a criança tem uma dificuldade na humana, mas a gente não traz essa dificuldade para o processo de comunicação. Porque a gente entende, a gente presume, ou a gente entendia e presumia, que nós, com a nossa prática e as nossas teorias, éramos qualificados o suficiente para estabelecer esse processo de comunicação. Essa pandemia vem mostrar para a gente que eles dominam e têm muitas habilidades e muitas competências as quais nós não temos e ainda não conseguimos desenvolver, e eles já possuem, e nós não usamos. Em contrapartida, a gente está aqui desenvolvendo outras habilidades e outras competências que nós achávamos ou que nós achamos que eram extremamente essenciais para o processo ensino-aprendizagem e para a vida do cotidiano. Será que a gente, em algum momento, a gente se distanciou tanto dessa geração, dessa forma diferente de se comunicar, que efetivamente o processo ensino-aprendizagem ele foi se tornando cada vez mais superficial, porque a comunicação não conseguiu se estabelecer como ela deveria se estabelecer? Porque hoje, se você fala assim, as crianças ficam lá no aplicativo e elas vão ficar 3 horas no aplicativo. Síncrono. Vão interagir, vão fazer atividade, vão te mandar foto, vão te mandar áudio, vão fazer experimento. E, para alguns, a presencialidade ainda vai ter uma carga muito grande. Para alguns. Para outros, o simples fato de estarmos conectados de forma síncrona, este contato já se estabelece e já é suficiente. Então, para ele, isso aqui já é um contato físico. Então, eles interagem de forma que nós não sabemos interagir. Porque, para a gente, a interação é presencial, a interação é no toque, é no pegar, é no abraçar, é no beijar. Não é no emotion que eu mando, não é no meme que eu recebo. Para a gente, isso não é interação. Então, será que a gente realmente estava tendo comunicação com os nossos alunos? A gente estava conseguindo se comunicar? Essa é a grande pergunta que fica, e nós temos aqui 5 minutos para a gente falar sobre isso.
Então, eu vou dar um exemplo rápido sobre isso, que eu estava pensando isso hoje pela manhã. O professor pede para que o aluno leia os livrinhos, leva até a biblioteca e a criança fica lá, rondando, pega aquele livrinho mais fininho, para ser rápido a leitura. Toda quarta-feira, eu disponibilizo no WhatsApp livros em PDF, com mais de 20 páginas que a gente fala, gravuras, e eles estão lendo. Toda quarta-feira, eles me pedem o livro. Se eu levasse na biblioteca do colégio, ficava reclamando, ia pegar o mais fininho. Eu mando toda quarta-feira. E eles leem pela tela do celular e acham uma beleza. Agora, eu estava sabendo se comunicar, me comunicar com este aluno? Não, ele queria ler na tela do celular. E eu só fui descobrir nesta pandemia. E toda quarta-feira é um livro novo que eu apresento, porque eu peguei uma biblioteca do Google com vários títulos, né, vários autores, e eles pedem toda quarta-feira para ler livro em formato PDF. Agora, como fica o professor? Perplexo. É verdade. E aí? Quem mais? Eu penso, professora Cláudia, que tem casos e casos, depende muito também da idade. Porque eu percebo, o contato que eu tenho é pelo WhatsApp com os meus alunos, né, quando eu faço uma videochamada. E assim, a atenção deles ali naquele momento, quando me vê, é euforia, sabe? Eles ficam, as mães ficam, vem cá falar com o Tia Vânia, não sei o quê. Como eles já estão tão habituados ao celular, ao tablet, ao notebook, quando percebem essa comunicação comigo, eles não têm muita atenção. Eu acho que devido a esse momento que está sendo obrigados a estar com essa conexão, então, na minha faixa etária, eu já estou vendo ao contrário. Eles estão dando mais valor ao ar livre, a vivenciar, a brincar fora das tecnologias, entendeu? Tanto é que esse dia eu estava conversando com uma mãe, né, um exemplo rápido, aí eu falei, como estão sendo as atividades? Ela, não, tia, ela está realizando, mas não no horário da tarde da aula, porque a concentração dela não está legal. Tudo bem, você faz a atividade no horário que você achar melhor para você e para ela. Ah, mas às vezes ela não quer fazer, eu falo, vou fazer uma ligação, um videochamada com a tia Vânia, mesmo uma hora ela vai fazer. Aí eu falo, mas eu estou servindo de bruxa? Não, tia Vânia, você está sendo a minha inspiração. Porque se eu te chamar, ela, poxa, tia Vânia está vendo eu fazer, então vou realizar. Então, assim, ao contrário do que a Cristiane deu de exemplo, a minha faixa etária está sendo o contrário. É isso que eu estou percebendo e, né, coloco o meu exemplo, a minha faixa etária. A educação inclusiva funciona muito assim também, né? Porque quando a gente atende uma criança com dificuldade de aprendizagem, com alguma síndrome, com algum transtorno, a gente olha primeiro o potencial dela. Então, pode ser tetraplégica, mas aquele sorriso ali, ela vai poder recepcionar alguém um dia, né? Então, você vê aquele potencial e aí a gente começa a perceber essa avaliação, professora Cláudia, que você fez do decorrer e das gerações, que tudo a gente passa por uma avaliação. E o planeta está passando por isso. A gente já tem que ver onde a gente está, bem Alice, né, no País das Maravilhas. A gente sabe onde está para saber para onde a gente vai. Então, nesse momento, no Brasil, a gente está vivendo 40 mil mortos. Então, esse primeiro momento nosso é de sensibilidade. Então, a gente vai aguçar nossos sentidos. Então, eu acho que o que precisa dessa completude aí da escola, agora, já que formaram-se lacunas entre uma geração e outra, agora a completude vai ser de disciplinas não esmiuçadas, que talvez estejam nos documentos, sim, nos temas transversais, o meio ambiente, e toda a questão da sexualidade, das questões da cidadania, da política, porque quando a gente encontra uma escola toda estruturada e a outra sem porta de banheiro, sem um mínimo de instalação, a gente começa a pensar
que a gente precisa ser alfabetizado, aí vem a alfabetização política, a alfabetização planetária, de forma ambiental. Aí a gente começa do micro para o macro, né? E eu acho que é essa ajuda e contribuição que a educação vai dar para o planeta, né? Para esse universo. De que a gente vai ter que usar as sensibilidades. Eu não sei se, sei lá, uma disciplina de nome civilização, uma disciplina de nome afeto, porque eu acho que o que nós ganhamos também, nesse papo nosso aqui, nós falamos o tempo todo, é pesar a nossa afetividade, né, que está dentro da autoestima. Então, eu ganhando minha autoestima, eu tenho tanta segurança daquilo que eu faço, que eu represento, que eu vou conquistando as minhas coisas. E também vou ganhando e sobrevivendo e tendo ar que a gente está perdendo tanto aí. Né? Então, eu acho que é esse ganho nosso agora, da sensibilidade, desse cortar, sabe, Vânia, que você falou, da criança criar essa habilidade do cortar, do movimento fino, né? Do movimento amplo também, da necessidade de ir para o quintal, e também aquele olhar que a gente não tinha, que é observar o barulho do passarinho, porque agora está todo mundo em casa, então ouvir aquilo, aguçar aquilo ali na gente. Eu acho que essas coisas pequenas estão tomando uma grandeza diferente na gente, né? E tudo está sendo muito válido. Eu acho que essas lacunas aí, se a gente não preencher, a gente vai precisar preencher isso. Perfeito. Professora Madalena. A minha turma, as mães, né, elas falam, tia Madá, as atividades na plataforma, as crianças estão fazendo assim, sem dificuldade, né? Lógico que elas ficam juntinhas lá para poder observar, mas as mães mesmo sentem que assim, a criança tem afinidade na plataforma, né? Porque é uma coisa que eles estão ali no dia a dia, eles têm acesso, eles brincam, eles veem vídeo, então é uma facilidade que eles têm, né, que nós professores, que eu no caso, né, eu não sabia que os meus alunos tinham, às vezes eu fico pensando assim, nossa, será que eles vão conseguir fazer essa atividade? E fazem, né? Então, só tenho a parabenizar, né, as crianças que têm essa habilidade. O meu filho, por exemplo, tem coisas que eu não consigo fazer e o meu filho, ele faz para mim com simplicidade. Eu falo, você já fez? Já, mãe, é tão simples. Mas como? Então, é a fase deles, né? É a época que eles estão vivendo, é tecnologia, eles estão envolvidos, eles sabem e eles aprendem assim com uma facilidade que às vezes eu não consigo aprender, a velocidade com que eles aprendem. E isso aí só vem a nos estimular mais ainda a querer aprender, a querer saber, porque é válido e é positivo, né? Perfeito. Nós vamos terminando a nossa sala virtual. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Nós ficaríamos aqui horas e horas, né? Eu acho que esse momento também possibilita a escuta. Eu acho que isso a gente também está aprendendo a desenvolver, o professor. Ele está aprendendo a desenvolver mais a escuta, porque nós estamos tendo que aprender com os nossos pares, nós estamos tendo que tomar um cuidado mais com o nosso aluno, a gente está aprendendo a olhar de outras formas, a ter percepção com outros sentidos que nós não exercitávamos, talvez, com tanta propriedade. Muito obrigada. Encerrando nosso papo, nosso debate, nossa sala virtual. Espero que realmente todo mundo tenha gostado muito e aproveitado a nossa conversa. E eu gostaria, então, que vocês pudessem dar uma palavra de encerramento para todo mundo que esteve com a gente aí
esse bate-papo maravilhoso. Uma mensagem final. Começa contigo, Vânia? Eu queria primeiramente, né, aliás, encerrando, agradecer mais uma vez e dizer a todos, né, que direto ou indiretamente, que a gente tem que ter fé em Deus. Se Deus quiser, isso tudo vai passar, vamos sair mais fortes e vamos olhar assim especial para o outro, com mais carinho, né, com mais tolerância, e vamos tentar fazer o melhor para os nossos alunos. Então, boa sorte para todo mundo. Cristiane? Sim, famílias, professores, nós estamos nos reinventando. Então, não é hora de desespero, é hora de união e arregaçar as mangas, né? Tudo em prol aos nossos alunos, para que eles aprendam, para que eles fiquem tranquilos, né? Nada de afobação, de desespero, porque isso tudo vai passar. Virgínia? Então, eu acho que o que a gente propôs aqui, claro que a gente ia ficar a noite inteira. Eu estou amando, quero levar vocês para a minha vida. Mas lembrando da fala de Libânio, né? Eu acho que nós conseguimos desvelar aqui as questões da identidade profissional nossa. E como eu gosto muito de música, eu vou ficar no dia de hoje com Raul Seixas, que ele fala do dia que a Terra parou. Foi assim o dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. E vou continuar com Titãs, que ele é gostosa, aquela música que Roberto Carlos também canta. Toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. Então, eu acho que é esse o aprendizado que fica para a gente nessa roda. Acho que a gente precisa todo dia aprender a viver. Muito obrigada a vocês, viu? Eu amei, foi fantástico. Eu só digo para vocês que foi um imenso prazer e agradecer a Deus pela oportunidade. Eu acho que nesse momento da pandemia, a gente tem que perceber todas as coisas boas que estão acontecendo. Desde o planeta que está respirando, das plantas, dos animais, do mar, da atmosfera, até a gente. Também nesse processo de metamorfose, tão bem como você falou. Então, a gente termina aqui, já deixando convidados a gente para próximas conversas, porque o Colóquio EAD da UNIG será um projeto que irá acontecer de vez. Ele não é só um momento da pandemia, mas nós teremos outros encontros, com outros debates, com outras questões para a gente refletir. Um beijo no coração para vocês. Muito obrigada, minhas tias, amigas de profissão, né? E que Papai do Céu nos abençoe e nós vamos sair dessa situação muito melhor do que nós entramos, com toda certeza. Fiquem com Jesus. Um beijo a todos.